Eu sou a professora Isabel do EduC e esse é mais um episódio da Jornada da Aceleração da Aprendizagem. E o tema de hoje é um tema muito importante, que tem como título, a estreita relação entre o controle da impulsividade e a aceleração da aprendizagem. Por que eu dei esse título? Porque muitas crianças que têm, por exemplo, TDAH, ou demonstram, de uma certa forma, uma impulsividade, acaba tendo dificuldades no processo de aprendizagem, não é mesmo? Então, hoje nós vamos tratar exatamente disso, dessa impulsividade, como controlar essa impulsividade. Talvez esse seja o desejo de muitas professoras, porque às vezes a gente não tem a ferramenta correta para fazer com que aquela criança, pare, porque é muita impulsividade. Então, a gente vai tratar aqui de algumas estratégias, que não são estratégias comportamentais, são estratégias cognitivas, certo? Como também a gente sabe, que existem muitas mães, por exemplo, que estão aí lutando para conseguir ensinar essa criança que é tão impulsiva e que agora às vezes não está na escola ainda, não está na escola, está em casa, e essa criança apresenta um comportamento diferente, estranho para algumas pessoas, às vezes até desafiador, como no caso das crianças com TOD, transtorno opositor desafiador. E aí as crianças com TDAH ou com TOD, elas às vezes se comportam de uma maneira desafiante, preocupante, perturbadora, Para a mãe que não sabe lidar, para a professora que não sabe lidar com isso, não é mesmo? Então, mães e professoras, eu quero ajudar vocês. E uma das formas que nós temos de trabalhar essa autorregulação do comportamento, ou controle do comportamento, é por meio da mediação. A mediação tem uma mediação específica para trabalhar com esses desvios de comportamento. E ela tem exatamente esse nome, mediação de autorregulação e controle do comportamento. E o que é essa mediação objetiva, Qual é o propósito dela? Essa mediação, ela foi elaborada para tentar reduzir essa impulsividade. Quem é TDAH, já adulto, sabe que nós temos essa impulsividade, Faz parte da gente. Para um adulto, a gente tem essa consciência, às vezes tenta se controlar, às vezes não dá. Mas para uma criança isso fica muito difícil, esse controle, porque da criança exatamente que eu atendo hoje, que tem TDAH, ela mesmo diz, eu não consigo me controlar. Então, há aí um sofrimento, E essa mediação, além de reduzir essa impulsividade, ela trabalha com duas posições bem antagônicas, porque nós temos a criança com TDAH, então, se ela tem só essa parte da falta de atenção, é aquela criança que fica meio no mundo da lua, que a gente chama. E tem o outro extremo, que é aquela que não para nunca. Então, essa mediação, ela serve para as duas crianças, tá? Então, tanto para reduzir essa impulsividade, como encorajar essa criança para que ela faça a atividade, que ela se disponha, a realizar uma tarefa. Então, essa mediação de autocontrole trabalha com esses dois pontos antagônicos. Então, vamos pensar assim, o primeiro, a criança, essa desatenta, que está no mundo da lua, Ou mesmo que fica paradona, tem aquela criança que fica paradona, pensando no que está acontecendo e não vai para frente. Quando você vê, todo mundo já fez todas as atividades e ela ainda nem copiou do quadro.
Às vezes essa criança é muito insegura, está nesse mundo da lua, né? Não tem coragem para fazer a tarefa, e ela permanece, que a gente chama, sem ação, inerte diante da tarefa. Agora, o contrário, né, que eu já falei, é a criança impulsiva, que se configura com essa ação sem planejar, sem reflexão, é uma ação impulsiva, sem controle. A mediação de autorregulação, ela então lida com essa impulsividade, mas também com o oposto, tá? Além dos 2 objetivos que eu falei para vocês, ela também tem o objetivo de assegurar que a criança tenha consciência da atividade. Então, quando eu falo de consciência, eu estou dizendo que nós não vamos conseguir dessa criança que tem impulsividade trabalhar com ela, por exemplo, com castigo e ameaças, ou com recompensas, porque isso é muito comportamental. Nós temos que trabalhar com essa criança a parte cognitiva, essa conscientização, esse controle, esse autocontrole, e para que ela possa, então, ter consciência da sua impulsividade e tentar controlar. Para isso, né, a gente utiliza a técnica de mediação voltada para uma área específica que a gente chama de planejamento e autorreflexão. Então, esse planejamento e essa reflexão, ela é o alvo principal da professora. É o alvo principal da professora. Então, a mediação, basicamente, ela vai se pautar, isso eu vou mostrar para você na prática, agora, daqui a pouco, se pauta numa ação que envolve a criança pensar sobre os seus atos, examinar a si mesma, avaliar a situação e decidir, ter essa decisão. Quando a criança opta por uma decisão, por exemplo, ela tem que saber que as suas decisões, né, poderão levar ela ao sucesso ou ao fracasso. E isso é uma escolha. E que a partir dessa escolha, vocês vão fazer uma reflexão também. Mas se nós pensarmos no processo cognitivo disso, quando eu quero controlar a impulsividade de uma criança, nós temos exatamente 4 operações mentais que acontecem. Primeiro, identificação. Então, a criança vai identificar o problema, né, de ser impulsiva, ou mesmo o problema de ficar sem fazer a atividade. Ela vai poder fazer comparações entre várias atividades que fez, aquela que prestou mais atenção, aquela que não prestou atenção. Ela pode também se comparar com alguns colegas. Ela vai analisar a situação e fazer algo que talvez seja uma operação mental mais complexa, que a gente chama, que é o raciocínio inferencial. Por que isso? Porque o raciocínio inferencial é exatamente quando a criança tem essa ideia de que as coisas, e muitas coisas da nossa vida, têm regras. E as regras devem ser seguidas. Porque se as regras não são seguidas, tem sempre uma consequência. Então, eu convido vocês para ficarem até o final dessa live, porque exatamente nessa live eu vou ensinar vocês a mediar esse jogo, certo? E vou dizer o quanto esse jogo ajuda no controle da impulsividade. Que é um exemplo, tem vários tipos de jogos, eu resolvi fazer esse, né? As professoras, por não terem uma orientação adequada, utilizam de ferramentas até que eu chamo de obsoletas, insatisfatórias, né? Porque não tem orientação adequada. Então, o que acontece?
acontece muitas vezes as ameaças, as punições, as recompensas, que nós até já conversamos em outras lives sobre isso. Não deixa a criança se expressar. Então, agora, se você aprender a mediar, a autorregulação do comportamento é a oportunidade que você tem, uma oportunidade profissional, né, de que vai trazer para você essa sensação de empoderamento sobre o próprio comportamento da criança, sem você se impor, sem ser autoritária. Empoderar você de uma estratégia cognitiva para controlar o comportamento da criança. E é uma abordagem que é de muito sucesso. E esse sucesso, inclusive, é controlado, né? E tem mudado a vida de muitas crianças e muitas professoras. Porque eu sei o quanto é angustiante ter uma criança na sala de aula com um comportamento que a gente chama desse comportamento indesejado. Eu sei, não é fácil. Eu estou sempre no chão da escola, né? Eu vivo escola diariamente, eu estou todo dia na escola durante o dia. E a mediação do comportamento é uma perspectiva poderosa, prática, que vai ajudar as crianças, né, a viverem mais felizes na escola, a se sentirem mais capazes. Diante dessa perspectiva, você precisa saber algumas coisas, né? Primeiro, para a gente aprender a controlar o comportamento, esse controle do comportamento ocorre de forma cognitiva, porque ele é muito mais significativo do que aquele controle externo do comportamento. Que tem algumas técnicas, né, que trabalham com recompensas, com etiquetas, com coraçãozinho, com bônus. E isso, assim, não tem feito realmente uma mudança comportamental. Não tem. A criança, quando aquilo não tem mais sentido para ela, aquela recompensa, né? Ou você terá que melhorar mais essa recompensa, porque senão não vai ter sentido para ela, sempre vai querer um pouco mais, algo diferente. Agora, quando a gente trabalha isso de forma cognitiva, a criança cria essa consciência de controlar o seu comportamento. E isso serve até para adultos. Lembre-se que a criança precisa ser aceita e importante. Se ela está, de uma certa forma, tendo um comportamento inadequado, aí já começa a complicar, né? Todas as crianças estão aptas a interpretar as suas ações e buscar objetivos, certo? Aí tem uma coisa que eu quero chamar também a atenção agora, nesse controle da impulsividade, porque assim, ó, a criança pode ter o TDAH, pode ter o TOD, mas ela pode também não ter nenhum dos dois e também ter um comportamento indesejado, por dois motivos. O primeiro, elas podem ser crianças extremamente mimadas, onde, porque nasceu com deficiência, então o pai e a mãe fazem tudo por ela. Ou são crianças negligenciadas, né? Ninguém faz nada por elas, então elas têm também que encontrar o seu espaço e o seu modo de ser. Então, aqui nós temos quatro perfil, né, de criança que poderia causar esse comportamento indesejado. As são mimadas, as negligenciadas, a com TDAH, com TOD. E as reclamações que eu recebo, porque eu recebo muitas mensagens pelo Instagram, Facebook, né? Até no YouTube também. Então, as reclamações é assim, ó, olha, estou esgotada, me ajuda. Essa criança não dá mais, ela está muito difícil de mantê-la dentro da sala de aula. Essa criança tem que tomar algum remédio para acalmar. Os pais não deram limite, por isso é tão mal educada. E a gente sabe, né, que o TDAH, muitas vezes, quero deixar aqui claro, eu não sou a favor da medicação,
mas em alguns casos a criança precisa tomar uma medicação, mas não uma medicação que deixe ela completamente apática, porque se deixar completamente apática, ela não vai se beneficiar da escola. Então, nós temos que tomar cuidado com isso também, né? Agora, quando a professora, desesperada, saturada, sem apoio da direção, sem uma coordenação para ajudar, sem um apoio, o que acontece? Algumas ações para poder se livrar, né, dessa criança. Então, ou retira ela da sala toda vez que ela faz um comportamento indesejado, pune, ridiculariza essa criança, usa aqueles adesivos de privilégios ou mau comportamento. E o pior de tudo, né? Quando essa professora chega a me dizer que já não aguenta mais essa criança, houve aí uma coisa muito importante, que é a quebra da conexão emocional entre a professora e essa criança. E quando há a quebra emocional, gente, isso dificulta muito o relacionamento entre as duas. Então, nós temos que tomar cuidado. Se tiver alguma diretora aqui, dê uma atenção especial para essa professora, dê um apoio a ela, ou mesmo coordenadora, né? Então, essa quebra emocional vai ditar todas as coisas que a professora fizer a partir daquele dia com a criança. É um olhar, é um tom de voz, é uma expressão facial. E lembre-se, tudo isso, os neurônios de espelho vão decodificar essa mensagem e vão fazer com que a criança fique também assim, certo? Porque não é só a felicidade que o neurônio espelho vê, ele vê todos os tipos de ação. Agora, existe um jeito certo de mudar esse cenário e buscar essa modificação, tanto da criança quanto da professora, dos colegas, do ambiente da sala de aula, né? Isso é quando você aprende a mediar. E aí eu vou mediar, mas antes eu quero dar algumas orientações que são importantes. Se a criança tem essa impulsividade e você ainda não aprendeu a mediar, na segunda-feira você já começa a exigir dessa criança ou ensine a ela a fazer o passo a passo. Porque uma criança impulsiva, ela não fica só fazendo bagunça na sala. Às vezes ela faz a tarefa de qualquer jeito, às vezes ela não faz toda a tarefa. Então é importante que você ensine o passo a passo de como começar e terminar a tarefa. Planeje com essa criança as ações, antecipe, converse com ela para antecipar as ações. Então, olha, primeiro tem que fazer isso para depois fazer aquilo. É importante. Mas tudo isso eu vou mostrar para você agora, nesta mediação que eu vou fazer, certo? Essa mediação eu já realizei com algumas crianças com TDAH, já para começar, porque assim, o jogo, ele tem regras. Qualquer jogo assim, né, mais elaborado, seja o jogo de varetas que eu mostrei ontem, eles têm regras. Então, o que a criança precisa, criança com muita impulsividade, é compreender essas regras, porque geralmente ele não cumpre as regras, não é mesmo? Então, a mediação ela vai seguir esse caminho. Então, a minha intencionalidade aqui para vocês hoje é mostrar que a mediação de autorregulação do comportamento, ela pode ser utilizada com um jogo, mas esse jogo vai levar e vai ser encaminhado para uma questão cognitiva de pensar sobre o respeito às regras, que é a conscientização. Lógico, se eu brincar só uma vez, se eu mediar só uma vez, às vezes não é suficiente, eu tenho que insistir para que aquela experiência se concretize e se transforme numa prática. Tem uma operação mental que se chama transformação mental. Então, quando você utiliza muito o processo cognitivo,
com o jogo, depois há uma transformação mental, onde aquele processo cognitivo de controle, de pensar, de planejar, de antecipar, de levantar hipóteses, vai o quê? Ser transferido para uma outra situação. Então, é isso que acontece na cabeça da gente, tá? É assim o processo cognitivo. Então, eu vou apresentar aqui, não vou conseguir levantar todo o jogo, mas o jogo real é este aqui, ó. Ele é bem grande, mas eu sou atrapalhada, né? Aí eu deixo tudo cair no chão. Então, já me disseram ainda há pouco, quero ver tu segurar esse jogo todo na mão. Aí, como eu sei que eu sou atrapalhada, eu trouxe esse, porque esse aqui não vai cair, eu tenho certeza. Então, assim, ó, o jogo tem várias torres, as torres são empilhadas, né? 3 para um lado, 3 para o outro, e a criança, então, vai tirando as peças, e as peças que ela vai tirar, ela não precisa colocar aqui no chão, ela vai empilhando lá em cima. E a torre vai crescendo, e aqui embaixo vão ficando as falhas. E as falhas vão deixando a torre desequilibrada. Perde quem derrubar a torre. Então, aqui há a necessidade da criança, por exemplo, planejar a sua ação, tomar decisões certeiras, pensar antes de agir, planejar a sua ação, tentar planejar a sua ação levando em conta a ação do colega. Então, veja só o quanto o nível de concentração e exigência cognitiva desse jogo aqui. Agora eu vou falar para você como essa live vai ficar salva, e quem tem esse joguinho na escola pode experimentar na segunda-feira, brincar com essa criança com esse jogo, tá bom? Então, assim, ó, sempre que eu apresento um jogo, eu trabalho, deixo claro para a criança a minha intencionalidade. Olha, nós vamos trabalhar jogo hoje, porque esse jogo é muito divertido e vai ser muito importante para a gente, porque vai exigir da gente que a gente faça tudo muito calmo e devagar. Vai ser um desafio. Quando eu coloco essa intencionalidade, eu estou querendo que a criança tenha a reciprocidade, que é a atenção dela para o jogo. Quando eu coloco para ela que esse jogo vai ser um desafio, o TDAH adora desafios. Então, ele vai ficar ali para o desafio. Então, eu sempre digo assim, agora que você já sabe, vamos começar o jogo. Mas eu quero que você observe. Gente, eu acho que o desafio maior para o TDAH é que na mediação, no início da mediação, ele não joga. A gente só conversa sobre o jogo. A gente só pensa sobre o jogo. Aí já vem o controle da impulsividade. Porque o que ele quer? Jogar de uma vez. E não vai jogar. E nem vai começar a jogar. Quem começa a jogar somos nós. Certo? Nós estamos testando o nível de impulsividade e o quanto a gente consegue controlar essa impulsividade. Então, eu digo, ó, observe o jogo. Você já brincou com esse jogo antes? Isso já é de cara uma transcendência. Quero que ele vá lá como é que chama? Na memória de longo prazo e se lembre se ele já brincou com esse jogo antes. Depois disso, eu falo assim, ó, esse jogo, ele tem regras. Você conhece as regras desse jogo? Provavelmente ele vai dizer que não, se nunca jogou. Se a criança diz que sim, já sabe, então você diz, então você me diga todas as regras. Como é que se joga? Sem jogar. Gente, nós estamos o tempo todo com uma coisa muito legal, que é o jogo, e a gente não está deixando ele jogar. Só pensar sobre o jogo. Às vezes, ele se sente nervoso e diz, que coisa chata. Não, vamos se concentrar. Lembra? A gente vai jogar, mas primeiro nós vamos conversar sobre o jogo. Aí você apresenta as regras, se a criança não sabe, né? As regras são as seguintes, preste bem atenção. A gente só pode tirar uma peça de cada vez,
não pode deixar a torre cair, cada jogador tem a sua vez, e se cair, o jogador sai do jogo. Então, nós temos 3 regras muito claras aí, né? Em que vão exigir da criança uma ação controlada, que é tirar uma peça de cada vez, não deixar a torre cair, e cada jogador tem a sua vez, e se a torre cair, o jogador que deixou a torre cair sai do jogo. Gente, eu vou dizer para vocês, eu já falei isso em outras lives, eu sou TDAH e nas férias eu brinco com esse jogo muito, né? Entre a família, assim. A gente coloca no meio da mesa e começa a brincar. Gente, olha, eles dizem que não gostam de brincar comigo porque eu não respeito as regras, mas eu respeito, aí, só que dá aquela vontade, né, de ir lá, só que daí eu controlo. E é essa sensação que a criança tem que ter, ela sabe que ela quer jogar antes dos outros, mas ela tem que aprender o quê? A controlar. Aí, mostrando as regras, você vai começar a falar assim, ó, essas são as regras. Por que essas regras são importantes? Eu quero saber de você. Agora que as regras já estão bem claras, vamos jogar. Mas, espera um pouco. Me diga claramente quais são as principais regras. E você faz a criança falar regra a regra. Ok, agora você já sabe a regra, nós vamos começar a brincar. Mas primeiro eu. Aí você brinca, você tira uma peça e coloca em cima da torre, e aí a criança vai tirando uma e você tirando uma. E nessa brincadeira você vai continuar mediando, ok? Agora é a sua vez, mas antes me diga ou descreva como é que você vai fazer. Essa pergunta vem quando a torre já está mais desequilibrada, com os elementos mais vazados, porque ela se torna mais difícil. Então, não é só chegar ali e tirar, tem que pensar antes, né? Tem que antecipar a sua ação. Então, você exige da criança que antes dela tirar, você quer que ela explique para você por que ela decidiu tirar aquela peça. Porque daí você vai mediar no seguinte: será que se você tirar essa peça, a torre vai cair? O que te dá a segurança de que, tirando essa peça, a torre não vai cair? Tá vendo? Gente, isso tudo é processo cognitivo de pensar. O cérebro, ele vai ficar pensando em construir uma estratégia para não deixar a torre cair. E aí você diz, você tem uma estratégia? Me conte. Me conta essa estratégia, né? Que estratégia você vai usar para não deixar a torre cair? Aí, lógico, cada vez que a criança externaliza, conta para você a regra, você tem que bater em cima da questão da competência, da mediação de competência. Aí você vai dizer, olha, muito bem, hein? Eu estou vendo que com calma você consegue. Com calma você consegue. Legal, adorei a tua estratégia. Agora que estamos com as peças mais desequilibradas, nós temos de ir com mais atenção e mais devagar. Nesse momento, eu estou querendo o quê? Que ela segure, né? Que ela segure essa impulsividade. Agora as estratégias têm que ser mais pensadas. Tem que olhar mais, tem que prever. E como você vai fazer isso? Como é que você vai garantir que a torre não vai cair? E aí você vai mediando todo esse processo do brincar com ela, com a torre, e o tempo todo dando os elogios. Você está indo muito bem, e você está indo muito bem mesmo. E você sabe por que você está indo muito bem? Porque você está respeitando as regras. Por que será
que as regras são importantes? E aí a criança vai falar, né? Vai dar uma resposta. E você pode conversar com ela sobre as regras. E nesse momento que vocês estão conversando sobre as regras, o respeito das regras do jogo, você vai passar para um momento da mediação que a gente chama de transcendência, certo? Um momento de transcendência dessas regras. Que ela tem que sair da regra do jogo e ir para a regra que é necessária lá na sala de aula ou na casa dela. Aí você vai perguntar assim, ó, como você perguntou, por que será que as regras são importantes? Agora você vai perguntar, onde tem regras? Onde é que você... Qual é o local que você vai ou que você fica e que tem regras? Deixa a criança externalizar a resposta. Você gosta de cumprir regras? Porque geralmente eles não gostam de cumprir regras, né? E quando não se cumpre regras, o que acontece? No jogo, a torre cai. E lá na sua casa, quando você não cumpre as regras, o que acontece? E na escola, quando você não cumpre as regras, o que acontece? Você já cumpriu alguma regra? E o que aconteceu quando você cumpriu a regra? Por que é difícil para você cumprir as regras? Aí, quando a criança externaliza que para ela é difícil cumprir a regra, você pode dizer e dar um apoio, porque é importante ela saber que nesse desafio de cumprir regras, ela não está sozinha. Então, você vai dizer assim, ó, podemos planejar juntas como organizar as suas tarefas e cumprir as regras. O que você acha? Isso te ajudaria a ficar mais organizado, a cumprir as regras? Vocês conseguiram perceber o caminho que eu estou percorrendo nesta mediação, que era somente um jogo? Era somente um jogo. Mas o jogo é um pretexto para a mediadora desencadear todo um processamento cognitivo. A mediação, eu comecei deixando claro a minha intencionalidade, depois eu fiz todo o detalhamento do jogo, com as regras, com as peças. Logo em seguida, nós fizemos algumas transcendências para o dia a dia da criança, relacionando o jogo com a vida da criança em casa e na escola. E depois a gente fez uma reflexão sobre a importância de seguir as regras. Então, tudo isso aconteceu na mediação e junto nós estamos brincando, beleza? Aí, você vai passar para um outro patamar, porque nós temos que usar os 3 critérios universais de mediação, que é intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência. Nós fizemos a intencionalidade e a criança está brincando comigo, tem reciprocidade. Fizemos transcendências, que ela pensar em casa, pensar na escola, e agora nós vamos passar para a fase do significado. Aí, geralmente, eu faço perguntas do tipo, olha, hoje, no nosso encontro, falamos sobre as regras e a organização das tarefas. Isso é importante para você? Por quê? Por que nosso encontro de hoje, por que no nosso encontro de hoje, nós trabalhamos regras e organização? O que eu estou fazendo nesse momento? Que ela construa um significado. Por que é importante respeitar as regras? Lógico, gente, aqui para nossa live eu reduzi muito tudo, mas vejam bem, eu passei aqui com vocês em torno de 10 minutos, de 10 a 15 minutos, fazendo exatamente essas perguntas. E você pode pegar exatamente essas perguntas e experimentar com o teu aluno. Ah, mas eu vou fazer as perguntas, eu não sei nem por que estou fazendo. Mas experimente. É um desafio que eu dou para você ver o resultado que vai. O resultado é imediato.
as crianças vão aprender que elas podem pensar antes de fazer. Então, assim, ó, a mediação, ela ativa o cérebro para elaborar respostas mais prudentes, mais ponderadas, e é isso que o TDAH precisa. Ele precisa pensar antes de agir. E quando a gente faz a mediação, a gente faz esse exercício cognitivo de pensar antes de agir. Isso ativa aquelas funções executivas, que é a nossa capacidade de pensar, né, nas experiências ocorridas. E o melhor, lembra que eu falei que a professora, às vezes, não tem mais essa conexão emocional com a criança porque foi quebrada? Porque ela não tem apoio? No caso do jogo, o vínculo emocional, essa conexão emocional, vai ser muito mais ampliada, vai ser melhorada. Outra coisa é assim, ó, como o jogo ele é divertido, acaba trazendo para essa professora e para essa criança uma descontração, um sorriso, especialmente quando você elogia essa criança. E os neurônios espelho estarão atentos a isso, porque eles reagem. Assim como eles reagem ao descontrole da professora, eles reagem também ao controle da professora, a essa emoção positiva, certo? Até quero abrir um parênteses aqui e falar. Até os bebês, se você trabalha num berçário, você já deve ter visto. Quando um bebê começa a chorar, todos os outros começam a chorar também. Por quê? Porque as emoções, elas são captadas pelos neurônios espelho, e aí todos os outros coleguinhas, os neurônios espelho dos outros coleguinhas, captaram a emoção do coleguinha que está chorando, e eles começam a chorar também, sem ter motivo aparente. Por quê? Porque as emoções, inclusive Valon fala muito bem isso, o poder epidêmico das emoções, certo? Então tem isso é real, né? Os neurônios de espelho reagem a esse controle ou descontrole da professora. E qual é o maior benefício da autorregulação do comportamento? Qual é o maior benefício? É porque envolve essa capacidade de examinar o que dissemos, o que fazemos, o que decidimos. Então, quando você está trabalhando essa mediação, você está fazendo a criança fazer esse pensar, né? A gente chama isso de metacognição, pensar sobre o seu próprio pensamento. Pensar sobre o que disse, pensar sobre o que fez. E aí, quando a gente pensa sobre o que fez, da próxima vez a gente pode antecipar isso e se controlar. Gente, não sei se essa live fez sentido, mas por hoje a nossa live termina aqui.